Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos estudar a função inorgânica base. E como nós já estamos vendo aqui na capa, no slide introdutório, vocês podem ver a banana, uma banana verde. E a banana verde ela tem uma substância que é básica, que causa um sabor de adstringência, ou seja, é uma sensação em nosso paladar típico das substâncias básicas, aquele travo que dá quando você come uma banana verde. A sua língua, o seu paladar fica travando. Então, essa característica chama-se adstringência. E isso é típico, essa sensação em nosso paladar é típica de substâncias básicas. Então, vamos ver aqui o que é que nós vamos ver na aula de hoje de forma esquematizada nesse fluxograma. Funções inorgânicas, a função que nós vamos ver hoje é a função base. Vamos ver a definição de base de Arrhenius, classificação das bases, formulação das bases, nomenclatura das bases e o potencial hidroxiliônico, ou o pOH. Vimos para ácidos o pH, que é o potencial hidroxiônico, e agora vamos ver o pOH, potencial hidroxiliônico. Bem, as bases elas formam soluções aquosas condutoras de eletricidade, ou seja, quando colocada em uma base em meio aquoso, elas vão gerar íons e por isso gera-se uma solução condutora de eletricidade. As bases elas podem mudar a cor de certas substâncias chamadas de indicador ácido-base, como nós vimos para o caso do... Eu coloquei uma tabela na aula de ácidos, uma tabela só de indicadores, e eu comentei sobre a fenolftaleína, que ela, quando está em meio ácido, é transparente, e quando está em meio básico, ela fica com a coloração rosa. As bases elas têm sabor adstringente, como eu comentei no primeiro slide, isto é, que prende a língua, no caso da banana verde. Mas não faça isso, pois as bases são em geral tóxicas e corrosivas. E como vocês já sabem, essa regrinha serve para todo tipo de substância desconhecida. Nunca coloque no paladar, nunca ingira uma substância desconhecida, pois essa substância pode ser tóxica e corrosiva e pode causar prejuízo à saúde. As bases são também chamadas de álcalis. Essa palavra vem do árabe al-kali, que significa cinza, pois encontramos essas bases como o hidróxido de potássio, o KOH, nas cinzas da madeira. Dessa palavra resulta também a expressão águas alcalinas para as águas minerais com características básicas. Vejamos aqui alguns exemplos de bases, ou hidróxidos. No caso, as bases, nós vamos ver que o que caracteriza as bases, de acordo com a teoria de Arrhenius, é que quando colocada uma substância básica em uma solução aquosa, ela vai liberar o íon hidroxila, ou também conhecido como oxidrila. Então, o primeiro caso aí é a soda cáustica, hidróxido de sódio, NaOH, uma base muito forte. Hidróxido de amônia, que está presente nos amoníacos, produto para limpeza. E é o que? O hidróxido de amônio, NH4OH. Hidróxido de magnésio, que é também uma base fraca, chamado leite de magnésia, utilizado como laxante. Muitas pessoas, quando estão com azia, também tomam esse produto para diminuir a acidez do estômago. Hidróxido de cálcio ou cal hidratada, que é o que? O CaOH2. Tem duas hidroxilas para um átomo de cálcio, assim também como no magnésio, duas hidroxilas para um átomo de magnésio. Então, de acordo com a definição de Arrhenius, bases ou hidróxidos são compostos que por dissociação iônica liberam como íon negativo apenas ânion hidróxido, ou seja, OH-, também conhecido como hidroxila ou oxidrila.
como está mais aí na frente, também chamado de oxidrila ou hidroxila. Lembrando que, por que eu coloquei dissociação iônica? Porque, com um asteriscozinho, porque algumas bases sofrem dissociação iônica e outras sofrem ionização. As bases que sofrem dissociação iônica, em geral, são as bases fortes, que têm natureza iônica, como as dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, com exceção do hidróxido de magnésio, como vamos ver mais à frente. E as demais bases sofrem ionização, pois são bases fracas, que têm natureza molecular. A hidroxila ou o ânion hidróxido é, nessa perspectiva, responsável pelas propriedades comuns a todas as bases, constituindo, por isso, um radical funcional das bases. Lembrando que isso é de acordo com a teoria de Arrhenius. Quando nós estudarmos depois de bases, vamos estudar óxidos e sais, e aí depois nós vamos ver as teorias modernas de ácido-base. Vamos ver a teoria de Bronsted-Lowry, a teoria de Lewis, vamos rever a de Arrhenius e mais algumas outras teorias mais modernas, mas vamos focar mais na teoria de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Então, quando nós colocamos uma base em água, como aqui no caso do hidróxido de sódio, ele vai liberar o íon Na+, e o íon OH-, aqui o cátion e aqui o ânion. Aqui que é o que? O cátion sódio e aqui o ânion hidróxido. O hidróxido de cálcio da mesma forma, só que agora vai liberar um cátion de cálcio, sendo que aqui tem que ter 2+, aqui está errado, aqui porque o cálcio quando está na forma iônica, ele fica Ca2+, e mais 2 hidroxilas. O magnésio da mesma forma, Mg2+, mais 2 hidroxilas, e o alumínio Al3+, ele ficou com a carga 3+, mais 3 OH-. De modo geral, as bases são formadas por um metal que constitui o radical positivo ligado invariavelmente ao OH, ou seja, o que muda são o quê? São os cátions, que se ligam ao OH-, ou seja, a hidroxila ou oxidrila. Porém, a hidroxila ela sempre é constante, sempre vai estar ligada, a hidroxila negativa sempre vai estar ligada a um cátion ou a uma espécie positiva. A única base não metálica importante é o hidróxido de amônia, NH4OH. Para o que nós vamos ver aqui, vamos trabalhar com praticamente bases metálicas, e a única base não metálica que nós vamos trabalhar é o hidróxido de amônia. E como que as bases elas são classificadas? Fazendo como nós já vimos para os ácidos, agora similarmente vamos ver para as bases, de acordo com o número de hidroxilas ou oxidrilas. As monobases, se elas liberarem uma oxidrila, elas vão ser consideradas como monobases. Por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de amônio. Quando liberam duas hidroxilas, chamadas de dibase, como hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Vamos ver mais na frente também as nomenclaturas. Tribases possuem 3 oxidrilas. No caso, hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro, ou aqui hidróxido de ferro 3 e hidróxido férrico. Tetrabases são aquelas que, quando colocadas em água, liberam 4 hidroxilas. Exemplo, hidróxido de estanho, hidróxido de chumbo. Então, não existe bases com mais de 4 oxidrilas por molécula. De acordo com o grau de ionização, é outra classificação. Se as bases, vamos ler aqui, mas se elas estiverem próximo a 100%, elas são consideradas bases fortes. Se elas estiverem com a dissociação próxima a 5% ou inferior a 5%, elas são consideradas bases fracas. Mas vamos lá, bases fortes são aquelas cujo grau de dissociação é praticamente 100%. É o caso dos hidróxidos de metais alcalinos, como NaOH,
que é o que? Hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. E dos demais, e dos metais alcalinos terrosos, como hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, que já são iônicos por natureza, ou seja, esse daqui, os hidróxidos de metais e metais alcalinos terrosos da família 1A e 2A, eles são hidróxidos iônicos por natureza, ou seja, sofrem dissociação. O hidróxido de magnésio, que está na família 2A da tabela periódica dos alcalinos terrosos, é uma exceção à regra, pois constitui uma base fraca. Então, daí vocês já podem ver, o que tem a natureza iônica sofre dissociação, o que tem a natureza molecular, que é o que nós vamos ver aqui embaixo, sofre ionização. Então, as bases fracas são aquelas cujo grau de dissociação é, em geral, inferior a 5%. É o caso do hidróxido de amônio, NH4OH, e dos hidróxidos dos metais em geral, excluídos os metais alcalinos e alcalinos terrosos, que são moleculares por sua própria natureza. Enfim, as substâncias moleculares, como os ácidos, sofrem ionização e as substâncias iônicas sofrem dissociação. Por isso que eu coloquei até aqui embaixo. Relembre a definição de grau de ionização ou grau de dissociação iônica, que a gente viu isso aqui também para ácidos, para classificar se os ácidos são fortes ou são fracos. Para ácidos, nós vimos o quê? Que se os ácidos se ionizam mais de 50%, eles são fortes. Se fica o seu grau de ionização entre 5 e 50, ele é moderado ou semiforte. E se é menor ou inferior a 5%, o ácido é considerado um ácido fraco. De acordo com a solubilidade em água. É outro tipo de classificação que nós podemos dar para as bases. Então, as bases solúveis são os hidróxidos de metais alcalinos, como hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de amônio. Os pouco solúveis são os hidróxidos de metais alcalinos terrosos, como hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. E os praticamente insolúveis são os demais. Uma base, como a gente já comentou, é sempre formada por um cátion, ligado invariavelmente ao ânion. Ao ânion o quê? Hidroxila. OH-. Então, aqui temos bases o quê? Bases monobases, onde nós temos cátions apenas com uma carga, lítio mais, sódio mais, potássio mais, rubídio mais, césio mais, frâncio mais. E tudo aqui hidroxilas. Hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de rubídio, hidróxido de césio e hidróxido de frâncio. Aqui nós temos as monobases, aqui nós temos as dibases, aqui as tribases e aqui as tetrabases. Ou seja, nesse primeiro caso, quando colocado em meio aquoso, as monobases liberam um OH+, no caso das dibases aqui, quando colocado em meio aquoso, ou seja, em água, vai liberar 2 hidroxilas. Aqui na terceira, as tribases vão liberar 3 hidroxilas e aqui, no caso das tetrabases, vão liberar 4 hidroxilas. Agora vamos ver a formulação das bases, que é similar à formulação dos ácidos. Note também que a carga positiva do cátion é neutralizada pela carga negativa das hidroxilas, originando a seguinte regra geral de formulação das bases. Ou seja, a carga de um tem que anular a carga do outro, geral. E como é que se faz isso? Você vai ver aqui, ó, a carga do cátion ele vai gerar a atomicidade da hidroxila. E a carga da hidroxila vai gerar a atomicidade do cátion. Formando o que aqui? Ó, BOHY. Porque Y aqui vai ser justamente a carga do cátion. E aqui, como a carga da hidroxila é -1, vai vir para cá, vai ficar só 1. Isso lembrando sempre que em módulo, porque você não tem como colocar que você tem -1 átomo. E sim, tem um átomo. Aí nessa expressão, B representa o cátion, metal, ou NH4+, de carga mais Y. Cabe também assinalar que nas bases Y é menor ou igual a 4. Então, vamos ver aqui para o hidróxido de sódio. Quem é a carga do sódio? 1. Então, a atomicidade da hidroxila vai ser 1. Quem é a carga da hidroxila? -1.
a atomicidade do sódio vai ser 1. Ou seja, a atomicidade que eu falo é o quê? O número de átomos que vai constituir a molécula. Então fica só NaOH. Para o magnésio, quem é a carga do magnésio? 2. Então vamos ter duas espécies de hidroxila. E quem vai ser a carga do magnésio? Como a carga da hidroxila é só 1, vai ficar apenas 1, gerando MgOH2. Fazemos isso para o hidróxido de alumínio, para o hidróxido de estanho. E agora vamos estudar a nomenclatura das bases. A nomenclatura das bases é muito mais simples do que a nomenclatura dos ácidos. Na nomenclatura das bases, nós só levamos em consideração o quê? O nome fica sempre hidróxido de nome do elemento que dá origem ao cátion que forma a base. Por exemplo, hidróxido de, quem é esse elemento? Na, hidróxido de sódio, que o sódio é o cátion que gera a base hidróxido de sódio. Então, hidróxido de sódio aqui, hidróxido de lítio, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, hidróxido de silício. Agora, quando o elemento ele pode formar duas bases, ou seja, quando o NOx do elemento do que vai formar o cátion, ele varia. No caso do ferro, aí fica hidróxido, aí nome do elemento, mais o sufixo ico para o hidróxido em que o metal tiver o maior NOx. E terminação oso, sufixo oso, para o hidróxido em que o metal tiver o menor NOx. Vamos ver aqui. Onde aqui, no primeiro caso, nós temos FeOH3, onde o NOx do ferro é mais 3. E aqui nós temos o hidróxido de ferro 2, né? Então, FeOH2, onde ele vai ter o NOx mais 2. Então, como é que fica? Aqui tem o maior NOx, hidróxido férrico. Como esse aqui tem o menor NOx, hidróxido ferroso. No caso do estanho, hidróxido estânico, hidróxido estanoso, porque no primeiro tem mais 4 de NOx, que é o número de oxidação, e no de baixo, mais 2 como número de oxidação. Outra forma de você dar nome a bases formada por um metal que tem NOx variável, é no lugar de você utilizar ico e oso, você substituir o grau de oxidação do metal que está formando o hidróxido por um algarismo romano, onde esse algarismo romano vai corresponder ao NOx, ou seja, ao número de oxidação do metal que está formando a base. Por exemplo, nesse caso aqui, hidróxido de ferro 3. Por que 3? Porque o NOx do ferro é mais 3. No segundo caso, hidróxido de ferro 2. Por quê? Porque o NOx do ferro é mais 2. Nesse outro caso, hidróxido de estanho 4 e hidróxido de estanho 2, correspondentemente. Então agora nós vamos estudar POH. POH é potencial hidroxiliônico. E pH, como nós vimos na aula de ácido, é potencial o quê? Hidrogeniônico. Então vamos fazer a mesma, vamos desenvolver de forma similar ao que nós desenvolvemos para ácidos, que era o pH e agora aqui POH, correspondente ao que? A concentração de OH- que tem no meio, né? No meio aquoso. Lá, o pH fazia a medida na escala logarítmica da quantidade de H+, ou íon hidrônio, que nós temos no meio na solução aquosa, e aqui vai ser da espécie hidroxila, ou oxidrila. Então, lá o pH recebe o nome de potencial hidrogeniônico, e aqui o POH para as bases recebe o nome de potencial hidroxiliônico. Então, o POH é dado como menos o log da atividade química da concentração de hidroxila no meio. E quando nós levamos para soluções ideais, nós podemos dizer que o POH é igual a menos o log da concentração de hidroxila, concentração molar de hidroxila, mol por litro. E vale salientar que pH mais POH é igual a 14. Então, na escala de POH, um pH igual a 7 é neutro, abaixo de 7, entre 0 e 7, ele é um pH básico,
e entre 7 e 14 é um pH ácido, ou seja, é o inverso do que é na escala de pH. A única coisa que se mantém constante é que em 7, tanto na escala de pH como na escala de pH, em 7 o pH, o meio, vamos dizer assim, está neutro, não está nem ácido nem básico. Agora vamos ver aqui uma tabela comparativa entre algumas propriedades dos ácidos e algumas propriedades da base. Quanto ao sabor, os ácidos ele tem sabor azedo, como o vinagre e as frutas ácidas, limão, laranja, etc. Já as bases, elas têm sabor cáustico ou adstringente, que prende a língua, como o leite de magnésio e a banana verde. Quanto à solubilidade em água, a maior parte dos ácidos são solúveis, já as bases, a maior parte é insolúvel. Só os hidróxidos de metais alcalinos e hidróxido de amônio são solúveis. Quanto à estrutura, os ácidos na sua totalidade são moleculares e as bases, os hidróxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos são iônicos e os demais são moleculares, como nós já vimos. Quanto à condutividade elétrica, só conduzem a corrente elétrica em solução aquosa, os ácidos. Já as bases conduzem corrente elétrica em solução aquosa os hidróxidos de metais alcalinos, sendo iônicos. Também conduzem a corrente elétrica quando fundidos. Por que essa distinção? Nós vimos aqui que as bases elas têm tanto bases de caráter iônico, que são dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, com exceção do hidróxido de magnésio, e temos também as bases de natureza molecular, que são as demais bases. Então, as bases iônicas, elas conduzem a eletricidade tanto em meio aquoso, como também se elas forem fundidas, porque elas já têm íons ali na sua estrutura. Já as bases moleculares, elas só conduzem a eletricidade em que situação? Quando elas são colocadas em solução aquosa. Está bem explicadozinho aqui nesse texto. Mas vale uma reflexão, leiam com atenção essa parte aqui. Ação em relação aos indicadores. Aqui ele vai falar que tanto o ácido como a base ele pode mudar a cor dos indicadores. E aqui ele vai falar da ação recíproca, que é a reação de neutralização. Vamos ler. Juntando-se um ácido e uma base, um irá neutralizar as propriedades do outro, porque o ácido e a base reagem quimicamente entre si. A reação, por esse motivo, é chamada de reação de neutralização. Reação de ácido mais uma base, reação de neutralização. Além da água, essa reação forma um sal, por isso ela é também chamada de reação de salificação. Como nós podemos ver aqui, ó, HCl, ácido clorídrico, mais NaOH, hidróxido de sódio, que é uma base, vai gerar o quê? Um sal de cozinha, que é NaCl, cloreto de sódio, mais água. E para finalizar, eu deixo vocês com essa frase de Ayrton Senna.